E eu quero que você entregue teu coração na mão de Deus hoje. Eu quero que você peça para que Ele fale contigo, amém? Peça uma palavra de Deus. Meu irmão, como é maravilhoso quando eu vou num conselho com alguns homens e eles me dão alguns direcionamentos bons, sabe? Quando eu recebo uma boa dica acerca de algo, quando eu descobria que fazia algo errado e de repente vem alguém e me ensina e a coisa não se torna mais pesada. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos guiar, Ele quer nos conduzir, Ele quer tornar a nossa vida mais leve, meu irmão. Amém? Espírito Santo de Deus, nós colocamos os nossos corações, a nossa mente em Tuas mãos e nós pedimos hoje direcionamento da parte do Senhor. Fala conosco, Deus, a começar pela minha vida. Nós queremos conhecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor é amor, o Senhor é bom demais. E quanto mais nós o conhecemos, Deus, mais a nossa vida vai ser transformada por quem é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Sabe como é que você consegue se parecer com alguém e aprender dessa pessoa? O melhor caminho não é você ouvir uma aula dela, é você andar com ela e você ir conhecendo ela. E é assim que nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus. E quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus, eu começo a ouvir o que Ele fala, eu começo a pensar como Ele pensa, e eu começo a andar como Ele anda. E automaticamente eu começo a me parecer com Ele. E caminhar com Deus é aquilo que eu sempre falo aqui, é uma caminhada de fé. Porque Ele é invisível, você não cheira Ele, você não o apalpa, não o tateia, mas, em contrapartida, você tem convicção e degusta da presença dEle dia após dia. Amém? O texto que eu quero ler com vocês hoje são alguns, mas eu quero começar com esse, que está no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Você pode acompanhar no telão. Eu até prefiro que você me acompanhe no telão, até você que está em casa aí acompanhando, vai aparecer o versículo aí embaixo aí, Hebreus capítulo 4, versículo 14, eu vou ler até o 16. Aqui é Getsemane para o mundo, amém? Glória a Deus. Olha só o que diz aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a segura aí. Quando eu falar passa, você passa. Conservemos firmes a nossa confissão. Então, eu sabendo, presta atenção no texto, tá? Eu sabendo que Jesus é o meu sumo sacerdote, que Ele penetrou os céus, ou seja, Ele penetrou, Ele entrou, Ele abriu um caminho para mim, Lucas, até o céu, para você até o céu, Ele penetrou, Ele abriu um caminho para mim. Eu sabendo disso, eu tendo convicção que não fui eu que penetrei o caminho, não fui eu que abri esse caminho, não fui eu que perfurei e me dei acesso a Deus. Ele penetrou, Ele morreu, Ele fez e penetrou, Ele abriu a porta para mim, Ele abriu o caminho para mim. E por saber disso, quando eu sei disso, eu tenho que ficar firme na minha confissão. Ou seja, eu tenho que ter isso na ponta da língua. Sabe quando a pessoa sabe de algo? É quando ela tem na ponta da língua, entendeu? Capital de Santa Catarina, Floripa, você sabe, está na ponta da língua, entendeu? Capital do Brasil, Brasília. Você vai colocando, então, tá na ponta da língua. O seu nome, Lucas, está na ponta da língua. Então, eu tenho que ficar firme na confissão de que Jesus me abriu um caminho, Ele penetrou. Ele não é um sumo sacerdote comum, Ele é o grande sumo sacerdote. Ele me abriu um caminho até Deus, que no nome dEle, Deus me ouve. Deus me enxerga na ótica deste, como é que eu posso dizer, buraco, ou tela, ou janela, que Cristo me abriu. Quando eu olho para lá, eu me vejo como filho de Deus, porque foi aberto como Cristo abriu. E quando Deus olha para cá, Ele também me vê como Cristo, porque Cristo está em mim. Cristo vive, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele me olha na ótica de Cristo também, eu sou filho de Deus agora. Então, essa janela foi aberta. Agora, como é que eu permaneço com isso aberto? A Bíblia diz que eu devo conservar, ou seja, quando é que você conserva? E por que tem que conservar? Você conserva algo porque esse entendimento ele pode apodrecer no dia a dia. Porque você vai viver numa vida e de repente acontece algumas circunstâncias, alguns problemas, e isso vai, a alegria quando ela vai tardando, os sonhos quando eles tardam, as coisas quando demoram a acontecer, ou não acontece da maneira que a gente espera, a tendência é que o nosso coração, que eu vou dizer aqui, que é a nossa convicção acerca de mundo, da vida, ela tende a esmorecer. É por isso que eu tenho que conservar ela diariamente. Como é que eu conservo o entendimento? Eu vou dizer para você, repetindo, eu treinei teclado desde os 9 anos até os 18 anos aí. E hoje, vou dizer, é impossível eu conservar o meu entendimento se eu não praticar ele. É impossível
eu conservar o que eu sei se eu não praticar, certo? Porque a tendência é eu emburrecer, perfeito? Quando você deixa de ir na academia, você não conserva os músculos que por tempo você ficou ali, né, tentando angariar, tentar conseguir. Se você para de ir, ele vai amolecendo, vai cair no negócio. Então, para você conservar, você tem que estar numa constante prática daquilo, perfeito? Então, o que eu tenho que entender? Que eu tenho que conservar a minha confissão. Espera aí, ok. O que é confissão? Eu tenho que conservar a minha fé no Filho de Deus. Por quê? A Bíblia diz que eu criei, por isso eu falei. Quando eu creio, quando eu acredito, eu também falo. Ninguém vive falando daquilo que não acredita. É por isso que eu creio no Filho de Deus e eu confesso. Eu falo. E eu não perco a minha fé nisso. Amém? Então, próximo versículo. Versículo 15. Vamos esmiuçando o versículo e a gente vai chegar lá. Por que eu tenho que conservar firme? Por que eu tenho que saber disso? Ele explica. Por que você tem que ter isso na cabeça? Ele diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Segura aí. O texto-chave desse texto que eu quero falar com você é ali, ó. Compadecer-se. Ou seja, Deus, ele olha para mim e se compadece comigo. Ele se importa comigo. Ele sabe da minha fraqueza. Ele sabe da tua fraqueza. Por que eu tenho que ficar firme na minha confissão em Jesus? Porque Deus sabe das nossas fraquezas. Pastor, quer dizer então que eu fico firme na minha confissão porque Deus sabe que eu sou fraco? Sim, porque se não é pelo nome dele, você não conquista nada. Se não é pelo nome dele, você não ganha nada. Se não é pelo nome dele, você não faz nada. Se não é pelo nome dele, você nem é salvo. Se não é pelo nome dele, nada acontece. Se tudo não tiver a ver com Jesus, nada adianta, nada importa, nada tem sentido. Se não tiver no nome dele, ele sabe que você é fraco. É por isso, ele explica, porque não temos um sacerdote que não saiba das nossas fraquezas. Aliás, ele foi tentado em tudo. Então você muitas vezes está aí falando, Deus não sabe pelo que eu estou passando. Meu irmão, Deus sabe muito bem, aliás, um nível muito mais hard, mais difícil, mais intenso, o que é que você está passando. Ele sabe. Sabe muito bem. Aliás, Jesus, ele foi traído por quem ele amava, ele foi rejeitado pelos seus, pelo povo de Israel. Jesus, ele vivia em risco de vida o tempo todo, certo? Jesus, ele era caluniado, difamado. Meu irmão, tentaram apedrejá-lo, diziam que ele era um endemoniado, diziam várias coisas sobre Jesus. Então, tem uma coisa que ele sabe, é o que é passar tribulação. A Bíblia fala de Jesus que ele foi olha o que a Bíblia fala sobre Jesus, que ele foi um homem de dores e sabe o que é padecer. Então não pense que Jesus não sabe o que você passa. Por isso que nós não temos qualquer tipo de sacerdote. É muito bonito alguém vir falar para você, te dar um conselho de algo que ele nunca passou, ele não tem nem noção da dor que você está sentindo. É por isso que a igreja de Jesus e os pastores, todos os líderes, são incompletos se não tem Jesus. Pastor, como é que você pode dar um conselho de algo que você nunca viveu? Quando o Espírito Santo está em mim e Jesus sabe o que ela sente, Jesus me inspira a falar o que ela sente, porque de mim não tem valor nenhum. Então, uma coisa que você tem que ter, meu irmão, em mente, é que Jesus sabe daquilo que você passou. E ele veio porque você é fraco. E quando você reconhece que você é fraco, você se torna forte. Porque você depende inteiramente da sua confissão que Jesus Cristo penetrou nos céus e abriu um caminho para você. E eu queria dar para vocês um exemplo, e ninguém melhor do que ele. Eu amo a história desse cara. Até porque a Bíblia de todos diz que ele é um homem segundo, conforme o coração de Deus. Eu amo a história de Davi. E como é que eu quero que vocês entendam aqui essa noite? Que eu e você não temos a necessidade, de viver prostrado diante das nossas dores, das nossas fraquezas, da nossa enfermidade. Eu não tenho essa necessidade. Eu tenho que ter uma outra ótica quando a fraqueza, a dificuldade, o problema e o medo bate à minha porta. Eu não estou sujeito a viver segundo circunstâncias e a viver como é que o medo propaga e diz que eu tenho que viver aqui, amém? Está pegando isso aqui? E ninguém melhor do que Davi para fazer isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte, perceba a seguinte situação. Davi, um homem segundo o coração de Deus,
ele chega num ponto da vida dele em que o próprio filho o trai. O nome do filho é Absalão. Absalão traiu Davi, perfeito? Davi fica tão triste e tão desencorajado com aquela situação, que ele acaba que não faz nada pelo filho, ele não faz nada contra o filho. Poxa vida, era o filho dele, como é que ele ia matar o filho, ia fazer o quê? Mas, Davi, ele em vez de se prostrar diante daquela dificuldade, achando que a fraqueza iria sucumbir, ele lembra que tem um Deus que se compadece dele, um Deus que está ali naquele momento da fraqueza, em vez de ele se sucumbir naquela fraqueza e ficar remoendo aquela dificuldade, ele vai até Deus. E aí ele faz a seguinte oração. Eu quero que abra ali Salmo no capítulo 3, versículo 3 até o 6. Davi, ele sobe no Monte da Oliveira. Monte da Oliveira, não sei se você sabe, mas é o mesmo monte em que Jesus subiu. Um dia você vai lá para Israel, você vai ver como é que é o Monte das Oliveiras. Você vai, tem oliveiras lá da época de Cristo, lá que você vai poder tocar, lá é maravilhoso. A gente ora naquele lugar. Esse lugar no Monte das Oliveiras é onde Jesus suou sangue, lugar de aflição. Amém? Olha, Davi sobe no Monte das Oliveiras, naquele contexto do seu filho estar traindo ele, e ele fica de mão atadas, porque ele fala assim, eu não vou matar meu próprio filho. Como é que você vai matar seu próprio filho? Não posso. Ele fala, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Ele sabia como é que ele chegou lá. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Absalão estava aliciando um monte de gente. Ali eu sei já? Levanta-te, Senhor, pode deixar aí, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Meu irmão, quando ele faz essa oração, nesse momento, um rapaz vai lá e dá um conselho errado para Absalão. Absalão recebe 2 conselhos. Absalão ouve o conselho errado e quebra a cara. Enquanto Davi adorava a Deus, buscava a Deus, Deus já dava o escape para ele. O que você tem que entender, meu irmão, é que no momento da fraqueza você não pode se desesperar, porque há um Deus que se compadece, Ele faz algo em prol da tua fraqueza. Quando você está fraco, você tem que se reanimar no Senhor e deixa que Ele cuide da tua fraqueza, porque já é tua fraqueza, você já não consegue cuidar dela. E ele para e vai naquela oração, ele vai adorar a Deus. Meu irmão, você tem que entender o seguinte, quando você adora a Deus, quando você vem aqui prestar um culto, olha que interessante isso. Você, em tese, você acha, e eu e você achamos, que nós estamos vindo aqui e nós estamos dando algo a Deus. Até porque a palavra culto é oferecer, né? Você acha que você está dando algo a Deus, correto? Você está dando o seu tempo, você está dando sua atenção, você está aí parado, sem mexer em nada, você está prestando atenção no que eu estou falando, você está cultuando, dando a Deus esse momento. E por isso você leva com essa reverência a todos. Então, na sua cabeça, você vê assim, eu vou cultuar, eu vou dar a Deus. Você oferta, você dizima, você ora, você levanta, você pula. Agora, você tem que entender o seguinte, que, na verdade, quando você cultua a Deus, você está recebendo dele. A Bíblia diz que quem tem fé se aproxima de Deus e descobre que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando você vem buscar a Deus, buscar uma resposta, como diz assim, eu clamo ao Senhor e me respondes, meu irmão, você veio aqui para receber da parte de Deus. Se de fato, quando você vem cultuar, é impossível você não receber também. Porque quem tem fé se aproxima de Deus e descobre que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sabe por quê, meu irmão? Que Satanás, quando vê que Jesus está lá jejuando, chama Jesus e fala assim, Jesus, se prostra aqui, me adora, se curva diante de mim, Jesus. Isso Satanás falando com ele, se curva aqui e me adore, e eu te dou tudo isso aqui. Sabe o que Satanás quer, meu irmão, de mim, de você? Ele quer a nossa adoração. Ele quer que nós nos curvemos a Ele e naquilo que Ele tem para nós. Sabe por quê? Porque quando você está prostrado, você fica de cabeça baixa normalmente, e tudo que você enxerga é os pés daquilo que você adora. E quando você olha para cima, você vê que o que você está adorando é muito maior que você. Satanás, meu irmão, quer colocar você sujeito
as coisas desse mundo para que você apenas o adore. No momento da fraqueza, da dificuldade, você vai olhar para cima, você só vê Ele. E o que Jesus responde assim, olha, não vou adorar nenhum outro Deus, eu só vou me prostrar ao Senhor. Meu irmão, muitas vezes, dificuldades, fraquezas batem a nossa porta, e nós nos prostramos, nós adoramos, nós nos rendemos, nós desistimos, nós ficamos em posição, porque o que é desistir, meu irmão? Desistir é se prostrar. Nós entregamos o ponto para a fraqueza, nós nos esquecemos que existe um Deus que se compadece, meu irmão. Eu me compadecer de alguém, eu fazer algo em prol dela. Você tem que lembrar que no momento da angústia, no momento da fraqueza, no momento das debilidades, você tem um sumo sacerdote que passou por tudo que você passou, que sabe o que você está passando, que passou por algo pior e que ele se compadece por você. Você está entendendo? Ele vai lá, ele não quer você prostrado. A Bíblia diz que o cair, o desistir é do homem, mas o levantar vem de Deus. E eu vejo esse grande homem Davi, o segredo dele ser um campeão é que ele entendeu isso em todas as etapas da vida dele. O tempo todo ele entendeu isso. Meu irmão, olha que história doida, eu estava lembrando esse final de semana, dessa história de Davi. Davi, ele foge, certo? Ele vai para a terra do rei Abimeleque, que fica em Gate, lá, e quando ele chega lá, os servos do rei Abimeleque olham para Davi e lembram, esse cara lá, não é o cara lá que matou Golias, não? Esse cara aí não é o futuro rei de Israel? Esse cara, por que Davi estava lá? Davi estava lá porque Saul, o rei de Israel da época, queria matar ele, porque Davi estava prometido a ser o futuro rei, então Davi estava fugindo, e aí a turma lá viu que Davi estava lá. Os servos do rei Abimeleque viram que era Davi, pegaram Davi e levaram até Abimeleque. Contexto da situação. Para aquele povo de Gate, quem era Davi? Eu não sei se você sabe, mas Golias era de Gate. Então, naquele momento, o povo sabia quem era Davi. Sabia que ele tinha matado o maior herói de guerra deles. E ele agora estava na presença de Abimeleque. Sabe o que ele fez? Ele se fingiu de louco, meu irmão. Ficou vesgo dos olhos e babava. Começou a babar, se fazer de louco. Aí o rei fica indignado, fala assim, mas os servos dizendo, esse é Davi, o cara que matou Golias. E ele, se fazendo de louco na cara do rei. O rei fica indignado e fala assim, arranca esse maluco da minha frente. E aí ele sai dali, Deus dá uma estratégia para ele sair dali. Ele se pagou de louco e foi embora. Meu irmão, o que eu fiz hoje para você não vai achar, você não vai achar no YouTube, dificilmente. Você não vai estudar e daqui a pouco encontrar. Eu fiz o seguinte, quando você lê a história do rei Davi, que está no Velho Testamento, você consegue estudar e encontrar os salmos da onde ele escreveu aquela história. Então veja, olha o privilégio que vocês estão tendo. Estou contando a história e estou dizendo que salmo ele escreveu logo depois da história. Você não vai achar, salmo é um livro, 2 Crônicas, 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, é tudo outros livros. Então você tem que encaixar o salmo aqui da época que ele escreveu. Então eu vou ler para você, logo depois que ele sai da caverna de Adulão, da presença de Abimeleque, ele vai para a caverna de Adulão, se esconder lá. Meu irmão, o rei Davi se escondendo, tá? Então fica bem tranquilo que é normal ter medo, tá? É normal ter medo. O duro é você ser vencido por ele. Isso você não foi feito para acontecer. Então ele vai para a caverna, quando ele vai para a caverna, ele faz a seguinte oração, no Salmo 34, abre aí no telão, Salmo 34. Você tem que entender que quando ele vai para essa caverna de Adulão, a Bíblia diz que os amargurados, os endividados, enfim, gente, as pessoas aflitas, as pessoas que estavam sofrendo na época, se reuniram com Davi. Todos os amargurados foram lá, endividados, com problema, foram para a caverna de Adulão com Davi. Olha o que Davi, meu irmão, olha que loucura. Davi, ele poderia se prostrar para aquela situação de desgraça. Ele estava no auge e agora está lá na caverna de Adulão, com um monte de gente que também está na pior fase da vida. Ele poderia se prostrar àquela fraqueza, desistir, entender que caiu, e aí ele faz uma oração. Olha o que ele diz. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2.
Isso lá na caverna de Adulão. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Está falando assim, ó, se vocês são humildes de ouvir esse Deus, vocês vão se alegrar ainda. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Falando para os endividados, problemático lá. Versículo 5. Não, aí, volta lá, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Quem que livrou? Quem que livrou ele de todos os medos dele? Quem livrou Davi de todos os medos dele? Meu irmão, Deus vai livrar você de todos os medos. É Deus que te livra de todos os seus medos. Amém? É Deus que faz você derrubar o gigante. É Deus que te liberta. Contemplai-o. Fica nesse texto aí. Contemplai esse Deus. Para pensar nele, quem ele é, o quanto ele te ama. E sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meu irmão, quer nunca passar mais por vergonha na tua vida? Contempla o Deus que você tem. É o que ele está dizendo aqui. Eu estou envergonhado, eu estou caído, mas Ele vai se levantar a meu favor, Ele vai me levantar daqui, porque eu contemplo quem Ele é. Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Você não é bom, eu não sou bom, Ele é bom. É por isso que eu digo, que bom que você está aqui, Deus. Que bom, que vida feliz que eu tenho. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. E porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Meu irmão, você quer confiar em alguma coisa? Confia na bondade do seu Deus. Quer confiar em outra coisa? Confia na misericórdia do seu Deus. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia significa miséria e córdia, coração. Miséria e coração. Sabe o que é? É quando alguém tem misericórdia de outro, é porque abriu espaço no coração para a tua miséria. Deus é misericordioso, Ele olha você cheio de miséria e diz, há espaço no meu coração para você, miserável. Você está entendendo? Quer confiar em algo? Confia na misericórdia do teu Deus, meu irmão. Confia no amor do teu Deus. Não precisa confiar no teu amor por Ele, confia no amor dEle por você. Não precisa confiar na tua bondade para que as coisas deem tudo perfeitamente. Confia na bondade dEle. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Meu irmão, esse é o diferencial. Quando você passar por fraqueza, medo, o medo tentar dominar você, você lembra que você tem um sumo sacerdote que se compadece de você e que sabe o que você está passando. Esse é o diferencial. Davi era encurralado, meu irmão, ele ia orar. Meu irmão, tem lógica isso, meu irmão. Você está com problema, você vai reclamar, você vai xingar, você vai ficar louco, você vai murmurar. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que falar assim, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu confio em Ti. Eu não vou ficar ansioso. Vai estar na Tua mão. Meu irmão, Moisés chegou no Mar Vermelho, todo mundo murmurando, porque tinha aquele mar e o inimigo correndo atrás. O único que para orar. O único. Mas é o único que também tocava o Mar Vermelho e ele abria. Meu irmão, você tem que aprender e entender que há um sumo sacerdote que se compadece. Quando eu me compadeço de alguém, eu faço algo por ela. Você está entendendo? Quantas vezes eu me compadeço de situações que eu escuto, eu tiro do meu e dou para a pessoa. Eu vou lá e me dedico à pessoa, porque eu me compadeci, houve abertura no meu coração para a miséria que aquela pessoa está vivendo. O teu Deus é assim, Ele se compadece das tuas fraquezas. Agora, antes dele se compadecer, você que fica firme na sua confissão. Porque o justo, ele vive pela fé. Meu irmão, quer ver as realidades de Deus na sua vida? Tenha fé. Sem fé é impossível exercer um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível você viver as coisas de Deus para você. Por isso, meu irmão, saiba que Ele se compadece das suas fraquezas. Fica firme na tua confissão com Ele. Eu vim dizer hoje que é desnecessário o cristão viver com medo. Meu irmão, você escutou? Não é à toa que 366 vezes a Bíblia diz, não temos. Todo dia para você viver aqui, está dizendo, não tenha medo. Você, tendo o Deus que você tem, é desnecessário o medo. A Bíblia diz que é desnecessário viver ansioso, meu irmão, com Deus que nós temos. Ela fala assim, gente, vocês estão ansiosos? Vou dar a receita. Fala para Deus o que está aí te deixando preocupado, fala com Ele. E tranquilo, fica de boa.
Meu irmão, nós temos tudo para viver uma vida e vida em abundância, que foi o que Jesus veio fazer aqui por mim e por você. Agora, eu digo uma coisa, eu quero que você confie não é em você mesmo, eu quero que você confie no amor de Deus por você, eu quero que você confie na fidelidade de Deus com você, que mesmo você sendo infiel, Ele continua fiel. Eu quero que você confie, meu irmão, na misericórdia de Deus, e eu quero que você confie na bondade de Deus. Você não confia em você mesmo, meu irmão? Então eu peço que você confie na bondade de Deus para com você, que Ele sabe o que é melhor para você. No nome de Cristo Jesus, meu irmão, não podemos viver uma vida, meu irmão, com medo, preocupado, passando mal, ansioso, depressivo, como se... Meu irmão, nós temos que nos conectar com o que Deus tem para nós. No mundo, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e moro em você. Sabe o que eu acho maravilhoso da Nova Aliança? É que no Velho Testamento, a Bíblia diz o seguinte, olha, cuida para andar para a direita, para a esquerda, não se desviar do caminho. Quando Jesus dá orientação para os discípulos, na época em que o Espírito Santo ia descer sobre nós, que isso nunca houve, sabe o que ele fala? Gente, não saiam por aí, não saiam para os lugares, até que do alto eu revista vocês de poder. Meu irmão, você tem noção do que você carrega? Você tem noção do que você carrega? Pastor, mas eu não sinto, meu irmão, não é questão de sentir, meu irmão. Nós não vivemos pela carne, nós somos espírito. Eu sou tão espírito que se alguém der um tapa na minha cara, eu não posso agir na carne. Eu tenho que entender e virar outra face. Eu não posso ser a pessoa que está com fome, é estúpido e grosso com todo mundo, não. Eu sou espírito, meu irmão. Eu tomo as decisões. As minhas decisões não são tomadas meramente pela lógica, não, meu irmão. Eu vivo pela fé. Eu posso usar a lógica, mas a minha vida não é feita na lógica. A minha vida é feita pela fé. Eu creio na orientação de Deus para a minha vida. Eu vi o vídeo de um cara que eu recebi agora, o cara do voo da TAM 405, não sei se vocês viram, estava circulando aí, o cara estava entrando no avião, naquele avião da TAM que caiu, ele estava entrando, como todo mundo, segundo a lógica de toda vez que você entra no avião, no ônibus que for, ele estava entrando, Deus falou com ele, não entra não vai não, dá a meia volta e sai. Ele ficou assim, não, vou sair, mas pela lógica, o justo vive pela fé, não é pela lógica. Né? E ele volta. O ônibus teve que voltar a pegar ele lá no local da aeronave e levou ele de volta. Passou um pouquinho, o avião caiu. Estava todo mundo, assistente social já tinha ido na casa dele avisar que ele tinha falecido, enfim. E ele estava lá, só porque Deus soube para ele não entrar no avião. Está lá, a passagem dele bonitinho, o voo, tudo certinho. Meu irmão, eu e você, o justo, eu e você, justificados em Cristo Jesus, que estamos firmes na nossa convicção, nós andamos por fé e não por vista. Eu não me prostro pelas situações, pelos medos, pelos problemas. Eu vou achar e me reanimar no Senhor. Enquanto todo mundo queria apedrejar Davi, a única coisa que ele pediu, meu irmão, isso eu acho incrível, sabe por quê? Eu já tive em algum júri. Sabe o que é júri? Quando a pessoa cometeu algum crime, um dolo, enfim, ela matou alguém, aí está lá a população lá para condenar ela, para fazer os votos lá e condenar ela. Eu nunca vi num júri, as últimas palavras de alguém é falar assim, deixa eu só fazer uma oração aqui, por favor, antes de vocês me matarem aqui, me condenar. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Aí Davi fala assim, o povo estava a apedrejar ele fala assim, olha, deixa eu só fazer uma oração aqui, antes de me matarem. Aí ele faz uma oração e Deus dá o direcionamento para ele. Meu irmão, você não precisa se prostrar perante as situações. Tem muitas pessoas hoje que talvez estejam no momento de serem apedrejadas, mas eu vou dizer, Jesus chegou para falar para todo mundo que quer te apedrejar. Quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ele veio te salvar, meu irmão, é isso que ele fez. Ele é o Salvador, ele é aquele que te resgatou da maldição. Se o fluxo da tua casa foi até hoje desgraça, bebedice, vício, pornografia, divórcio, o que for, se você está fadado a não dar certo com ninguém, se você acha que tem uma praga, se você acha que tem dedo podre, meu irmão, deixa eu dizer que chegou aquele que não vai permitir mais pedra nenhum matar você. Aquele que vai dizer para você ir e ir em paz, não é de qualquer forma. Quando ele manda ir, ele fala, vai em paz. Ele podia só mandar embora, né? Ele falou, vai em paz.
Esse é o Jesus que eu e você temos. Esse é o sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas e das minhas fraquezas. Então, toda vez, meu irmão, antes de se prostrar e ficar horas gastando a tua mente naquele problema, eu te convido a gastar minutos orando pelo problema. Minutos orando pela situação. Minutos orando e entregando de fato na mão de Deus, sabendo que seu Redentor vive e Ele se levanta ao teu favor. Amém?